Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 21. Vamos enunciado. Calcular a pressão na câmara 1, sabendo que o pistão se desloca com uma velocidade constante de 1,2 metros por segundo e a indicação do manômetro metálico é 10 kPa. Dados: diâmetro igual a 1 metro, L igual a 0,2 metro, viscosidade cinemática do óleo igual a 10 a menos 3 metros quadrados por segundo, diâmetro de P do pistão igual a 0,998 metro, peso específico do óleo igual a 8.000 Newton por metro cúbico. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a pressão aqui em 1, tá? O que ele nos dá de informação é a pressão indicada aqui no manômetro metálico, né? Então, foi fornecida a pressão manométrica, que é no valor de 10 kPa. Então, vamos escrever aí, começar a equacionar pela equação de pressão manométrica. Pressão manométrica é igual à pressão interna, ou seja, aqui, ó, pressão interna do manômetro é a pressão que está em 2. Pressão em 2. Menos a pressão externa. A pressão que está externa ao manômetro aqui, né? É a pressão de 1. Menos P1. Então, dessa equação aqui, da equação do manômetro, a gente pode isolar P1 para poder encontrá-la. Essa pressão P1, né? Joga para cá positivo, vai ser uma pressão P2 menos a pressão manométrica. A gente guarda essa equação e chama aí de equação 1. Então, para descobrir a pressão em 1, eu preciso saber a pressão que está aqui em 2. Eu tenho um ar, então se a gente tem que a pressão em todos os pontos são iguais, né? É igual, é pressão P2, então a gente pode referenciar aqui como sendo a pressão P2. Então, eu vou relacionar essa pressão P2 com a pressão que está sendo exercida ali no cilindro, né, no pistão aqui que está se movimentando. Então, esse pistão aqui, ele vai se movimentar, vai vir aqui para frente, se movimentar com uma velocidade constante de 1,2 metros por segundo. Como que eu posso relacionar essa pressão P2 com a pressão que está atuando aqui? Pela condição estática aqui, né, primeiramente, eu vou considerar fazendo a leitura como sendo pressão aqui em 2, aí eu tenho uma coluna aqui que é de óleo, né? Aqui dentro é o óleo, então mais um peso específico do óleo vezes essa altura H, isso vai ser igual a essa pressão nesse ponto, que eu vou chamar de pressão D, né? Só para referenciar aqui que é ali no diâmetro. Então, isso é igual ali a pressão em D. Então, essa pressão 2 que eu estou precisando calcular aqui para achar P1, eu posso escrever como sendo P2 igual a pressão ali em D, menos o peso específico do óleo vezes a altura H. Vou chamar isso de equação 2. Então, para achar P1, eu preciso de P2. E agora, eu preciso achar esse PD aí, qual é a pressão em D. A pressão que está aqui nessa linha é a pressão exercida aqui em cima do pistão, tá? Então, eu tenho a pressão aí exercida e isso está gerando uma força, que eu vou chamar de FD, tá? Esse FD, essa pressão, está fazendo com que empurre o pistão. E aqui, nessa parte onde está o fluido, né, temos aí a condição da espessura, aparece a força viscosa. Então, a gente fazendo a condição aqui de velocidade constante, na equação do movimento, somatório de forças em x, teria que ser massa vezes aceleração. Só que como a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então, somatório de forças em x vai ser igual a zero. Temos aí que para frente é positivo. Então, a gente vai poder escrever a força em D menos a força viscosa, isso é igual a zero. A força em D eu posso escrever em função da pressão, né? Eu tenho lá, o que é pressão? Pressão é força sobre área. Então, eu posso escrever força como sendo pressão vezes a área, que é a área aí perpendicular à força.
Então, esse termo aqui, FD, eu vou escrever como pressão em D, que eu preciso calcular, vezes a área. Que área é essa? É a área da seção transversal aqui, tá? Que está sendo aplicada aqui. Então, vezes a área ali do pistão, né? Vou colocar aqui a área do pistão. Aí, isso é igual, passa para lá, a força viscosa. A força viscosa. Então, a gente pode escrever aqui, pressão em D. Quem é a área ali do pistão é π, o diâmetro do pistão ao quadrado, sobre 4, que é a equação da circunferência. Quem é a força viscosa? A força viscosa a gente pode escrever em função da tensão de cisalhamento, que a gente pode escrever como μ, como a velocidade é constante, vezes V, dividido pela espessura do fluido, vezes a área aí, né, de contato da força viscosa, do cilindro com o fluido. Então, essa área vai ser o comprimento L vezes o perímetro, tá? Que é aqui, ó, em contato, né? É aqui que está a área em contato com o fluido. Então, essa área aqui é πd do pistão, que é o perímetro, vezes o comprimento L. Então, aqui é πd do pistão vezes o comprimento L. Então, a gente pode simplificar aí esse π multiplicando dos dois lados, né? Aqui o dp, como está dos dois lados, a gente simplifica um quadrado com esse daqui. A gente pode escrever que a pressão em D é dado. Esse 4 passa multiplicando, 4 vezes μ, vezes a velocidade, vezes o comprimento L, que está ali, dividido pelo diâmetro que passa. Ali está multiplicando, passa dividindo a espessura, que é o diâmetro do pistão. Só que não foi dado a viscosidade aqui dinâmica, né? A gente pode reescrever ela em função da viscosidade cinemática vezes a densidade. Mas a densidade não foi dada, foi dado o peso específico, né? Então a gente escreve a densidade como peso específico sobre a gravidade. Se a gente quiser calcular esse termo separado, podemos calcular viscosidade cinemática do óleo, 10 a menos 3, a unidade de metro quadrado por segundo, peso específico do óleo 8.000 newton por metro cúbico, dividido pela gravidade, considerando aí 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí a gente tem, aí fazendo análise dimensional, esse segundo corta com quadrado. Aí a gente tem 1 metro quadrado aqui multiplicando, corta com esse metro cúbico. Esse metro desce, multiplica com esse, fica metro quadrado. Então, a gente calcula aí, né? Vai ficar aqui 8 dividido por 10, 0,8. Na unidade de Newton, esse segundo sobe por metro quadrado. Então, a gente pode calcular. Aí, precisa também calcular a espessura, né? Aqui, não foi dado, vai ser a diferença de diâmetro. Dzão menos o diâmetro do pistão, dividido por 2, né? Fazendo a diferença entre eles, a gente vai achar esse pedacinho, e esse pedacinho divide por 2, a gente acha a espessura. Então, vai ser 1 metro menos 0,998, dividido aí por 2, tá? Aí, a gente vai ter a espessura de 0,0, aqui dá 0,02, então vai dar 0,01 na unidade de metro. Então, a gente escreve aí que a pressão em D é 4 vezes a viscosidade dinâmica, que a gente calculou aqui, 0,8 newton segundo por metro quadrado, vezes a velocidade, que é de 1,2 metros por segundo, aí vezes o L, comprimento L, que foi dado de 0,2 metro, dividido pela espessura de 0,001 metro, vezes o diâmetro do pistão, que é 0,998 aí, metro. Então, vamos ter pressão em D
A gente calcula aí. 4 vezes 0,8 vezes 1,2 vezes 0,2 dividido por 0,001 vezes 0,998. A gente tem um valor aí de 769,5, tá? Aí análise dimensional, a gente tem esse segundo multiplicando, esse segundo dividindo, corta. Aí a gente tem aí esse metro vezes esse metro, corta com esse metro vezes esse metro, sobra newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal. Então a gente achou a pressão em D, né? Então a gente pode achar a pressão em 2, utilizando a equação 2 aqui, PD 769,5, mesmo peso específico do óleo, né? Isso aqui está em Pascal, menos o peso específico do óleo, que é 8.000 newton por metro cúbico, vezes a altura H é de 2 metros, vezes 2 metros. Aqui metro corta um cubo, fica ao quadrado. Então a gente vai achar a pressão 2 de 769,5 menos 8.000 vezes 2, de menos 15.230,5 Pascal. Essa é a pressão em 2. E vamos ter que a pressão em 1, pela equação 1 aqui, é a pressão em 2, menos 15.230,5 Pascal, menos a pressão manométrica, que é de 10 kPa, 10 vezes 10 a terceira, o quilo representa 10 a terceira, na unidade de Pascal. Então isso aqui, menos 10 vezes 10 a terceira, a gente tem que a pressão 1 é menos 25.230,5 Pascal, ou em quilopascal, divide por 1000, né? Menos 25, desloca a vírgula aqui 3 casas, 25,3 quilopascal. Essa é a pressão registrada ali na câmara 1. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!